Olá a todos meus queridos amigos e irmãos, meu cordial bom dia, apesar de já ser 11 horas e não que 11 horas, é 1 hora da tarde, meu cordial boa tarde, gente. É que domingo para nós é um dia meio corrido, não sei se muitos já perceberam que eu nem a barba fiz hoje ainda, mas estava meditando desde cedo na palavra do Senhor e eu não costumo de domingo fazer mensagem. Mas hoje é um dia especial, é o dia do pastor. E eu recebi uma mensagem de um pastor e gostei muito. E algumas coisas eu modifiquei. Mas no final eu vou dar o nome do pastor que mandou essa mensagem para mim sobre o dia do pastor. Vamos ao nosso tema. Diariamente, uma palavra bíblica para inspirar e melhorar o nosso dia. E a palavra de hoje é o valor de um pastor. Nosso versículo base está em Hebreus 13, do versículo 7 ao 17. Nós fizemos um resumo desses versículos. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imita, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque vela por vossas almas, como aquele que há de dar conta delas, para que o faça com alegria e não com gemido, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13, versículo 7 ao 17. Hoje, segundo domingo do mês de junho, comemoramos o Dia do Pastor. A data não está no calendário oficial do país, mas muitas cidades possuem leis próprias sobre esta comemoração. A origem desta homenagem aos pastores evangélicos é desconhecida. Registro antigo da Convenção das Igrejas Batistas Independentes informa que desde a década de 50 se comemora o Dia do Pastor, data onde os fiéis se reuniam para levar oferta para os pastores aposentados. Aqueles pastores que já pararam de estar à frente de uma igreja como pastor, agora eles são aposentados, né? Então, muitos não têm profissão e não têm aposentadoria. Então, as igrejas reuniam esses dias no Brasil todo e faziam uma oferta e era dividido para manter esses pastores. Algumas igrejas aproveitam para falar sobre o trabalho do pastor e para homenagear os homens e mulheres que escolheram viver para pregar a palavra de Deus e servir aos fiéis com palavras de motivação, encorajamento e com ações social. Não adianta só ter palavra, pregar a palavra, pregar o amor e não botar a mão na massa. Ou seja, para você entender mais, você sendo pedreiro, você pega só a massa e coloca. Você também tem que fazer, testar. Então é a mesma coisa. O pastor tem que colocar a mão na massa, fazer também as obras sociais. Não só ficar atrás de um púlpito, pregando e até pedindo as ofertas, dízimo, e não praticar as obras sociais. Vamos agora à nossa reflexão sobre esse dia. O valor de um pastor. Nesse domingo, nesse tempo em que a figura do pastor tem sido tão desprestigiada, tão atacada, também tão incompreendida, vale a pena esta reflexão que vamos ler. É verdade, sim, que há verdadeiros lobos disfarçados de pastores, mas há também aqueles que cumprem o seu chamado,
que se desgastam dão as suas vidas pelas ovelhas e pelo ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena uma oração pelo seu pastor. Vale a pena aferir e conferir esses reais valores deste responsabilidade. Que Deus abençoe os nossos pastores. O valor de um pastor não é medido pela sua popularidade, poder de persuasão ou qualidade de pessoas que atrai para si, mas por seu caráter e fidelidade a Deus. Em João 6, 66 e 67, fala bem claro o dever do pastor, o que o pastor tem que ser. O valor do pastor não é medido pela aprovação de homens, mas pela aprovação do nosso Pai Celestial. Jeremias 3:15. O valor de um pastor não é medido pelo tamanho de sua igreja, mas por sua qualidade ética, moral e espiritual. O valor de um pastor não é medido pelo volume das entradas financeiras da igreja, mas por sua capacidade de suprir o seu rebanho com a palavra do Senhor Jesus. Há pastores que se preocupam com a lã das ovelhas, mas também há pastores que se preocupam com as ovelhas. O valor de um pastor não é medido pelo salário que ganha, mas pelo serviço que presta à comunidade e à igreja. O valor de um pastor não é medido pela sua capacidade política e de articulação, pois muitas vezes ele deixa de ser politicamente correto para permanecer justo e reto diante do nosso querido Pai Celestial. O valor de um pastor não é medido pelo cargo que ele ocupa na denominação ou na igreja, mas pelo serviço que presta à obra do Senhor aqui na terra. O valor de um pastor não é medido pela satisfação de seus ouvintes, mas por sua pregação coerente aos valores do Evangelho bíblico, capaz de transformar vidas. A mensagem, ao invés de massagear o ego humano, às vezes desagrada por confrontar o ouvinte com a verdade das Escrituras. O valor do pastor não é medido pelo seu poder ou status, ou por sua submissão e obediência a Deus. O valor de um pastor não é medido por sua autossuficiência. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem, que às vezes julgamos fraco e incapacitado. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O valor de um pastor não é medido pela sua condição física ou por sua condição espiritual. O valor de um pastor não é medido pela quantidade de amigos ou pessoas que o rodeiam, mas sim pelo seu amor às pessoas e às almas perdidas, ou então aos pecadores, para que possa redimi-los e trazê-los para a casa do Senhor, para junto da glória de nosso Senhor. O valor de um pastor não é medido pelo seu discurso, mas pela autoridade de seu viver. Mateus 7, versículo 9. O valor de um pastor não é medido pelo crescimento quantitativo ou não da sua membresia, mas de sua igreja, mas pela transformação que sua mensagem gera em seus ouvintes. Há por aí templos e igrejas cheias de pessoas, infelizmente, e igrejas há por aí templos cheios e igrejas cheios de pessoas, infelizmente, perdidas.
E há igrejas pequenas onde a pessoa experimenta a salvação em Cristo Jesus. O valor do pastor é medido pelo seu poder de empolgar a sua igreja ou plateia, pois seu chamado é para pastorear e não para auditório. O pastor não é para ficar contando piada no púlpito para fazer a igreja rir da gargalhada. Muito pelo contrário, o pastor no púlpito é para tocar no seu íntimo, naquele pecado que você tem escondido e fazer você confessá-lo a Deus, somente a Deus, e pedir o seu perdão. O valor do pastor não é medido pela sua crise que passa, todo mundo passamos crise, ou deixa de passar, mas pela maneira como se comportar em momentos difíceis. Não podemos transparecer quando estamos em momentos difíceis, porque temos a fé e a compreensão que Deus está ao nosso lado e não existe momento difícil, existe momento de um pouco de dificuldade, mas Deus está ali te auxiliando e você supera com a glória de Deus. O valor de um pastor não é medido pelo critério divino e não humano. O pastor é dependente de Deus e não de homem. O pastor é um homem frágil e pequeno, por meio do qual Deus realiza as coisas grandes e extraordinárias. O pastor sabe que seu chamado é para pastorear e não para gerir empresa. Mas tem muitos que querem fazer empresa de grande ministério. E isso aí está errado, né? Porque fala aqui, não se preocupar com o número para gerir empresas, mas sim ingerir almas, ingerir pessoas, para que essas pessoas possam poder caminhar juntos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não se preocupa com o número, mas com a saúde das suas ovelhas. O verdadeiro pastor não se essa palavra é difícil, contextualiza ao mundo, mas se esforça para tirar vidas do mundo. Ou seja, mais fácil de se entender, a igreja tem que estar no mundo, não o mundo dentro das igrejas, como hoje a gente vê muito por aí, pessoas rodopiando como fosse hop high, né? Dando pirueta, né? Sambando, dançando na igreja, né? Várias coisas que a gente não vê nas escrituras, isso. Então estamos imitando quem? O mundo. Mas não é isso. Devemos fazer o mundo imitar a igreja, as coisas que estão na igreja. Ou seja, ali você está buscando na igreja cada vez mais a presença de Deus na sua vida. Está ali cada vez mais louvando a Deus e agradecendo as bênçãos e pedindo as bênçãos. Você está ali na igreja para fortalecer sua fé, para ajudar o seu irmão e ao seu próximo. Então não devemos ser igual ao mundo. Temos que ser totalmente diferentes. O verdadeiro pastor não se... O pastor de valor forma valores. Sim, o pastor de valores tem que formar valores. Se você tem um pastor, meu caro amigo, meu caro irmão que está ouvindo esse vídeo, agradeça a Deus se seu pastor faz tudo isso que eu acabei de falar, as coisas boas. Se ele está ali para cuidar das feridas das ovelhas, não para tosquear as ovelhas do Senhor, se ele está ali para oferecer o ombro amigo, para trazer nas horas difíceis uma palavra, um carinho, uma compreensão e te colocar no verdadeiro trilho da palavra do Senhor. Se você tem um pastor, mais do que um amigo, mais do que um irmão, tem até um hino, né? Então agradeça a Deus, porque você é privilegiado e esse pastor merece ser gratulado, ou seja, homenageado no dia de hoje, né? Pelo seu dia, pelo seu esforço
por ser temente a Deus. Primeiramente, tem que ser temente a Deus. Porque quem é temente a Deus só vai fazer o que está escrito aqui nas Escrituras. Nem nada mais, nem nada menos. Porque ele sabe que será cobrado nos últimos dias. Porque aquela ovelha se desgarrou, se perdeu. Porque aquela ovelha largou o rebanho e foi para o mundo. Então, cuidado, pastores. Cuidado, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. A carga, que eu costumo falar, é pesada. Mas Deus torna suave. Se você busca a presença de Deus cada vez mais no seu ministério, para que Deus te use, para que Deus te fortaleça e você possa levar uma palavra de fé, de ânimo, de amor e de esperança. E uma palavra de salvação que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para todos nós. Então você está fazendo as boas novas. O verdadeiro pastor da sua vida pelas ovelhas. Essa mensagem eu recebi do pastor Joaquim de Paula Rosa. Algumas coisas eu acrescentei, né? Porque eu gostei muito, me falou muito sobre o dia do pastor, que nós vemos que tem muitos pastores como os lobos, mas tem bastante também pastores que dão a sua vida pelas ovelhas. Não só pastores, como membros de igreja, como servo do Senhor, muitos estão dando a sua vida por amor ao Evangelho. Muitos estão dando a sua vida por amor à palavra de Deus. Muitos estão dando a sua vida para resgatar mais vida para Cristo Jesus. Então fique assim a nossa humilde homenagem no dia de hoje, segundo domingo de junho, dia do pastor. Que Deus nos abençoe a todos os pastores do Brasil que realmente prega o ID do nosso Senhor Jesus Cristo, que prega o verdadeiro amor, que prega a humildade e que não queira fazer das suas igrejas grandes empresas. Está totalmente errado. Então fique. Se você está errado na sua vida, meu querido pastor, acerte sua vida. E a você, meu irmão, que está firme e forte na fé, que Deus te abençoe, que multiplique as bênçãos em suas vidas e que Deus nos guarde e nos proteja a todos. Feliz dia do pastor a todos os meus pastores que me ajudaram e me ajudam ainda a caminhar cada vez mais na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus e um bom domingo.